Fala, Gui. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Beleza? Tudo jóia? E aí? Tudo tranquilo? Satisfação enorme estar aqui junto com você nessa live, tendo em vista a quantidade de conteúdo e de live de grande valor que você tem gerado aqui para o pessoal. Então, Eu é que minha agradeço. gratidão aí pelo convite, de estar participando junto com você. Eu que agradeço aí a você ter aceitado assim para a gente bater esse bate-papo de hoje, né? O Juninho aí, ó, só fera, falando aí, realmente, um É, cara, para quem não conhece o Guilherme aí, é um cara, um fisioterapeuta super qualificado aí, terapias manuais, osteopata, formado na Simpatia de Madrid, né? Formação exato. aí bem conceituada, né, na área de terapia manual, né, de osteopatia, que é toda uma filosofia. Trabalha com Pilates há muito tempo aí, né? Tem uma É, estrada longa aí com Pilates, né? exatamente. Então a gente já estou aí na fisioterapia, né, formada há quase 17 anos, né? Vou me apresentar um pouquinho, né, Brunão, para o seu público, Isso. né, para a sua audiência. Então meu nome é Guilherme Félix, então eu sou fisioterapeuta, formado há quase 17 anos. Trabalho como o Brunão falou, já trabalho com Pilates há 11 anos, né? Tenho a formação em osteopatia e várias outras formações em terapia manual, né? E isso vai ser muito interessante da gente estar conversando, porque vai bater justamente com o nosso tema, né? Em relação às técnicas, né? Qual realmente o que garante o resultado? São realmente as técnicas que a gente utiliza ou são outras variáveis, né, Brunão? É isso aí. Ainda além disso, você tem formação em coach, né? Que eu lembro que Sim. você fez toda Isso, a, em coaching a integral formação. sistêmico, né, pela Sim. Febracis. Então, a gente tem essa formação também. Cara, vamos falar de formação então, vamos lá. Vou me apresentar completamente, né? Já que a gente vai falar de técnicas, né? Eu acho importante, assim, a gente tá falando. Então, quando eu me formei, eu já ingressei no curso de RPG, né? Que era a grande moda da época, né? O RPG, lá no início dos anos 2000, né? Então eu já me formei com a formação em RPG. Depois eu fiz a especialização em ortopedia e traumatologia, né? Que foi o que me guiou mesmo durante algum tempo da minha profissão. E eu tive sempre o sonho realmente da osteopatia, porque eu tive uma professora que era osteopata e tudo mais, e eu tinha isso como um objetivo da minha vida, mas eu deixei em segundo plano, porque a vida foi, né, foram outros rumos mesmo, tanto na carreira quanto na vida. Então a gente foi caminhando, aí eu ingressei na acupuntura, né, eu achei muito interessante, então eu fiz formação de teatro, acupuntura e eletroacupuntura, formação de tuinar, né, para quem não conhece o tuinar, dentro da terapia manual ela é muito importante porque é a mãe do shiatsu, né? Então, o tuinar é uma forma de utilizado muito na China de tratamento, principalmente ortopédico, muito interessante. Então, tuinar, shiatsu, auriculoacupuntura, acupuntura e eletroacupuntura. Depois eu fui passar um período no Canadá, fiquei um ano no Canadá e já retornei com uma mentalidade de atendimento mais individualizado, né? Já com formação já em acupuntura, com RPG, então eu podia fazer esses atendimentos mais individualizados. E aí eu fui fazer a formação também do Pilates, né? Então eu tive a formação com a Tereza Camarão, não sei quem conhece, mas foi a primeira, ela é do Rio de Janeiro, foi a primeira a escrever em português sobre o Pilates aqui no Brasil, né? Então ela é pioneira nisso aí, a Tereza Camarão. E fiz também a formação da Stott Pilates. E aí desenvolvi, né, um treinamento durante um período, até ingressar na osteopatia, que era o grande sonho da minha vida, e deu uma estacionada, né, no projeto de Pilates, assim, de treinamentos e tudo mais, mas não como estúdio. Então eu tenho um estúdio de Pilates, né, e aí fiz a formação da osteopatia, e depois nos conhecemos, né, Brunão? Em 2016. E a gente vai falar disso, porque eu acho que vai ser muito importante, porque vai bater justamente nisso, né, no sucesso realmente, né, aquela parte que às vezes falta, aqueles 20, 30% que a gente às vezes não tem sucesso dentro do consultório, né, que a gente, pelo menos depois, a gente conheceu o Brunão, né, um treinamento fantástico, a gente vai falar dele também, eu acho que é muito importante, né, Bruno? E que outros resultados vieram. E é isso Ah, aí, legal. vamos lá. Então,
qual que é o nosso intuito, né, nesse bate-papo que a gente estava falando, a gente conversa sobre técnica, sobre o que a gente usa, o que eu uso, né? E tem muita coisa, né, Guilherme? Tem diversas formações e a gente parece que cada ano surge mais coisas e vai virando uma salada, né? Exato. E assim, o profissional que sai da faculdade, tem já uma carreira ali começando, né? Fica perdido, falando, para onde que eu vou? Vou para lá, vou para cá? O que realmente vai fazer sentido eu fazer ou não, né? Então, assim, a maioria do pessoal que me acompanha, por exemplo, é profissional fisioterapeuta, profissional de educação física, né? Entre outros, pessoal da corrida também, né? Uhum. E assim, acho que o nosso bate-papo tem que falar o seguinte: será que a técnica garante o resultado dos seus pacientes? Será que é o Pilates? Será que é a osteopatia? Será que é um curso que eu fiz? Assim, na minha opinião, é tudo isso, mas não é só isso, né? A gente Exatamente. sabe hoje que os estudos também trazem que as lesões são multifatoriais, né? A gente não consegue isolar. Eu acho que tem muito essa pegada, pelo menos quando a gente começou a estudar muito sobre biomecânica na faculdade, e a osteopatia estuda biomecânica muito, né? Biomecânica das articulações, a gente fica focado nisso, né? Só que a gente entende que o nosso paciente, ele não é só o movimento, não é só a mecânica, tem toda essa parte psicossocial, né, ao redor dele. Então, é o jeito que você fala com ele, né, as sugestões que você dá de exercício, conduzir bem uma avaliação, né, para mostrar para ele qual que é a responsabilidade dele. Acho que você fez uma live ou um vídeo sobre Isso. isso, né? Esse é E a um ponto importante. responsabilidade do profissional não é só do profissional, é do paciente também, né, em melhorar, né? E Perfeito. ver se a trava dele realmente é física ou existe algo ali que ele não quer melhorar, né? Inconsciente, claro. Show. Não que ele queira ficar naquela situação, mas o que está acontecendo, né? Será que eu tenho que encaminhar para outro profissional? Ou eu mesmo vou tentar ali desvendar alguma coisa e tentar conduzir o tratamento, né? Então, acho que começa bem a gente abrir a cabeça para isso, né? E a gente, Perfeito. as técnicas acabam ficando como uma ferramenta, né? Então, por exemplo, eu tenho ferramentas que eu fiz alguns cursos, que talvez você não tenha, mas você consegue trabalhar a mesma coisa com outras abordagens. Eu falo isso muito nas aulas de pós-graduação. Por exemplo, eu falo, tem que trabalhar mobilidade, por exemplo, nessa articulação. Ah, mas qual técnica eu faço? Que você tiver. Se você tiver pilates, se você tiver manipulação, se você tiver mobilização, se você utilizar, por exemplo, ali com a Lara e com a Alessia, a gente falou muito sobre isso, né? Das agulhas, do dry, né? E a gente pode Uhum. usar os dedos, né? Fazer pontos gatilhos, apertar, usar a agulha. Então, assim, não tem uma coisa, não tem uma receita. Eu acho que é Não. um conjunto de tudo e você ter uma leitura do paciente bem global, né? Perfeito, perfeito. Não. Você tocou em vários pontos aí que vão trazer exatamente isso que a gente está abordando aqui, né? O ponto principal, a avaliação, né? Então, aquilo que a gente hoje até chama de check-up, né? Que a avaliação fica até muito curto, né? Parece uma coisinha, tá, muito protocolada e tudo mais. Mas um Sim. check-up clínico mesmo, algo mais aberto, né? Que a gente vai abordar vários outros aspectos que são extremamente importantes, principalmente nos casos de dores, né? São aspectos como o estilo de vida que essa pessoa está levando, o aspecto social, biopsicossocial, que hoje tanto fala na PBE, né? Então, na prática baseada em evidência, que hoje está tão, né, tão aflorado, estão falando muito em comportamento biopsicossocial, quanto isso influencia nos quadros de dores. Então, a avaliação ela tem que ser bem ampla, bem abrangente, né? A gente entender qual o contexto daquela pessoa mesmo, né? Porque nós não atendemos o sintoma, né? Nós não atendemos a doença, né? Nós não atendemos a patologia, e sim a pessoa. Então, eu gosto muito de dizer que a gente está esse tempo todo aqui atendendo gente, né? Atendendo o ser Sim. humano. Então, o ser humano é muito mais complexo do que um nome, né? De uma patologia ou um estado atual, né? Que às vezes vem lá um diagnóstico, mas é apenas um estado atual, né? É uma condição atual daquela pessoa, né? Outro ponto importante que foi dito aí por você agora, que é bom salientar também, é a questão das ferramentas
Então, as técnicas, eu gosto de falar isso, é como se fosse cada técnica uma ferramenta específica para determinadas situações. E a gente tendo a sabedoria e o mais importante, desenvolver o quê? O raciocínio. Então, quando a gente tem esse raciocínio clínico, né, a gente vai realmente saber usar determinadas ferramentas naquela situação. Não é isso, Brunão? Então, isso aí é que a gente tem que ter a sensibilidade de utilizar realmente essas ferramentas na hora certa. E estar realmente fazendo uma abordagem muito mais ampla do que um simples atendimento e a utilização simplória da técnica. Porque assim, o que a gente vê assim, muito? A venda da técnica, né? E sempre a técnica que a gente estuda, né? O que a gente se dedica ali é a técnica milagrosa. E é incrível como realmente quando a gente estuda, a gente acha que aquela técnica ali é que funciona. E às vezes a gente começa a utilizar somente aquela técnica, né? E é interessante que assim, é a questão da montanha, né? Eu sou de Minas, né? De Minas Gerais, aqui a gente tem muita montanha, diferente de Campo Grande, né? Mais baixada, plano, né? Não, mais plano. Então, é como se fosse uma montanha. Então a gente está aprendendo determinada técnica, a gente está subindo a montanha, ali a gente enxerga um horizonte diferente, né? Então eu vejo muito isso, né? Só que a gente não pode às vezes achar que é só aquela montanha ali que vai dar aquela sensação boa, né? Então aí a gente acaba o quê? Buscando outra montanha, né? Buscando outras montanhas, que são às vezes as técnicas que a gente vai buscando. Essa semana mesmo eu estava pesquisando na internet uma técnica que eu acho interessante e que eu não tenho a formação, eu me peguei pesquisando sobre essa técnica, né? Que é uma coisa que a gente acaba fazendo mesmo, né? Sim. Mas com a experiência e com o tempo, a gente vê que ela não é o que determina realmente os resultados, né? E tem uma lei, a lei de Pareto, né? A lei de Pareto, que é 80-20, né, Brunão? Que é 80% dos nossos resultados são representados apenas por 20% do que a gente sabe e do que a gente sabe muito bem. 20%. Sim. Olha só. Então, o importante é a gente saber o que a gente tem, a ferramenta que a gente tem nas mãos, né? Que é importante a gente saber utilizar realmente. Como utilizar, onde utilizar, qual o momento correto de utilizar. Não é isso? Então é bem por aí, eu acho que assim, essa live vai falar muito disso aí, né, Bruno? Então, assim, como fisioterapeuta, então a maioria dos nossos pacientes é dor, né? Raramente chega um paciente para a gente falar assim, não tenho nada, só que não, fazer um check-up preventivo, né? Olha lá, o Juninho, 10,90, já força mais um pouco, sobe a barra um pouquinho. A regra 10,90 é outra regra, né? A regra 10,90 é que tudo que acontece com a gente, representa apenas 10%, certo? A partir do nosso comportamento ali, o que a gente vai fazer a partir dali, vão representar 90% dos resultados. É diferente da lei de Pareto, tá? A regra 10,90, a regra 10,90, inclusive o Juninho está muito próximo ao Paulo Vieira, né? E ele fala muito isso no livro O Poder da Ação, que é muito interessante. E a regra 10,90, vou falar um pouquinho dela aqui, Brunão. Vou abrir um parênteses aqui. Pode falar aí, vamos lá. E o Juninho é uma grande referência da fisioterapia no Brasil. Esse cara é um fera lá de Fortaleza. É um super fisioterapeuta esportivo. Hoje ele acompanha o Paulo Vieira, né, que é o maior coach hoje do planeta, né? É Tony Robbins e Paulo Vieira, né? Então, o Juninho assim, é uma referência. E já que ele abordou os 10,90, é isso. Então, 10% do que acontece na vida da gente, seja em qualquer situação, aliás, qualquer fato que aconteça, representa apenas 10%, certo? Agora, como a gente reage é que vai representar os outros 90%. Vou dar um exemplo. Vamos lá, um acidente de carro, uma simples batida de carro na traseira ali no sinal, né? Ou no semáforo, depende de onde você está, né? Qual região. Você pode sair do seu carro, pé da vida, chutar o carro do outro camarada, xingar e tal. Cara, essa reação sua, o fato, a batida, representou só 10%.
Então, tudo que vai acontecer dali para frente, os outros 90% depende da sua reação. Como você pode sair do carro, perguntar como é que ele está, se está tudo bem, vocês podem conversar e podem se tornar amigos. Então, é a forma como a gente reage. Então, isso aí que é a regra 10-90. Isso é show de bola. Show de bola. Boa, Juninho. Lá também em Brasília. Show. Manda um abraço pro Paulo Vieira, então, Juninho. Então, eu acho que essa mentalidade acho que serve para todo mundo, né? Não só para quem trata de paciente, mas para todas as profissões, tudo de uma forma geral, né? E é muito comum a gente, por exemplo, no começo da nossa carreira, que a gente está começando a trabalhar, talvez chegue algum paciente ali que você não tenha tido resultado. Vamos dizer assim, você queria ter um resultado melhor com aquele paciente, de repente, opa, peraí, o que aconteceu? E é o que você falou. Será que eu preciso estudar mais, me aprofundar mais? Será que era da minha competência? Eu não teria que encaminhar esse paciente para outros profissionais, né? Porque quando a gente sai da faculdade quando a gente faz algum curso, às vezes, né? A gente fala, vou resolver tudo, né? É só eu fazer isso aqui que vai acontecer o resultado. E não é bem assim, né? É como se a gente tivesse comprado, vamos lá, um curso de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, osteopatia, 5 anos. É como se eu tivesse comprado uma varinha de condão, né? Eu acho que eu estou com a varinha de condão, ela que vai resolver o problema. E não é bem assim, né, Bruno? E a osteopatia tem muito essa pegada, né? Vamos dizer assim, pelo menos os livros que eu li, eu tenho formação também, né, de outra escola, do IDOT, né? Assim, por exemplo, a manipulação tem que fazer assim, como se fosse uma cadeia de eventos que tudo vai dar certo e aí você vê que o seu paciente não se encaixou naquela cadeia lesional que a gente fala muito, né? Exato. E agora? Peraí, o que eu vou fazer, né? Mas aí, como a gente está falando, o paciente é multifatorial, né? Será que a gente tem que encaminhar ele para um dentista, né? Fazer uma avaliação? Olha lá o Rafael aí, ó, referência da fisioterapia aí na Bahia aí, de amigo. Salvador. O Rafa, Brunão, o Rafa tá trazendo um novo conceito, né? Ele está montando uma clínica super bem equipada, topíssima em Salvador, junto com a Dani, dentista. Então eles vão fazer um trabalho integrativo e a gente vai falar disso aqui, tá, Rafa? Você vai ajudar a gente aqui nessa live, que vai ser a referência lá em Salvador já. Ele já é a referência em atendimento de ATM, né? De DTM. E junto com a Dani, que é uma dentista que trabalha especificamente ATM, vão assim, explodir lá, com certeza. Show de bola. Mas isso que você está falando, Bruno, isso aí que você está falando é importantíssimo. A gente está vendo também que está tendo uma mudança nas próprias formações das técnicas, né? Com a rede social, hoje a gente consegue acompanhar muito mais, então está muito mais amplo isso aí. Então a gente consegue ver que também a mentalidade, né, das pessoas, das cabeças até dessas técnicas, né, no Brasil hoje, eles estão com outra mentalidade, estão mudando devagar, né? E o importante é a gente saber o seguinte, que não existe a técnica milagrosa. Não existe a técnica milagrosa. Uma coisa que acontece muito, e já aconteceu muitas vezes no consultório, é o seguinte, de chegar, por exemplo, o paciente com encaminhamento RPG, por exemplo. Né? O médico ortopedista, ele tem lá, poucos conhecem, por exemplo, a osteopatia. É muito difícil você ter uma indicação, né, da osteopatia. Normalmente o caminho é invertido. Né? O paciente já procura a gente, né, como osteopata, já procura a gente. Né? Mas você vê encaminhamentos para RPG, ou que eu vejo muito também, Mackenzie, às vezes. Né? Em Minas Gerais é muito forte. Né? Então, a gente às vezes tem encaminhamento de Mackenzie, então um encaminhamento de técnico, só do próprio Pilates. Pilates e tal. Né? E uma coisa que eu faço sempre é o seguinte. Olha só, como, por exemplo, eu não tenho a formação do Mackenzie. Então, às vezes, o paciente chega com esse encaminhamento e fala assim, olha, o médico pediu aqui fazer o Mackenzie e tal. Então, eu pergunto o seguinte, você está querendo fazer o Mackenzie? Ou você está querendo resultado? Ou você está querendo melhorar da sua dor? Porque se você estiver procurando fazer determinada técnica, amigo, prazer, um abraço. Agora, se você quer resultado,
aí é diferente. Porque não é só uma ferramenta que vai dar esse resultado, né? Ou, às vezes, eu não utilizo quase que nenhuma. Inclusive, Bruno, é um tópico importante, eu tive exemplos de pacientes aqui, foi o que me fez fazer até a formação de coach integral sistêmico pela Febracis, da Escola do Paulo, por utilizar algumas ferramentas que não eram da fisioterapia, propriamente dita, né? Que eram algumas ferramentas do coach, e que eu tive resultados que eu fiquei assustado. E eu resolvi aprofundar mais, por isso que eu fui fazer a formação. Fui ali aprofundar por causa disso, né? Para eu entender como é que era esse processo, né? Como é que era esse processo. Então, e resultados surpreendentes, realmente surpreendentes, em quadro de dor, né? E que não eram ferramentas técnicas estruturais, nada disso. E aí que a gente entra naquela parte, né, Brunão? Que a dor, ela é multifatorial, né? Equilíbrio emocional, estilo de vida, alimentação e mobilidade, que a gente fala tanto, não é isso? Eu acho que assim, por exemplo, assim, você está falando de coach, o pessoal às vezes entende errado, e eu acho que está tendo uma onda muito assim, coach é isso, aquilo, né? Mas as pessoas não entendem. Claro que não serve para tudo, para todos. Tem pessoas que precisam de um tratamento psicológico mais aprofundado, de uma coisa mais específica. Mas eu acho que é um grande desencadeador de talvez de você ver o que está por trás ali daquela dor física, né? Se existe alguma questão relacionada ali que está bloqueando a pessoa mesmo, né? Para ela enxergar, né? Ter aquela visão mais global ali. E eu acho interessante você, vamos dizer assim, casar essas duas, utilizar na prática, porque tem tudo a ver. Eu acho que é uma coisa que só vai proporcionar bem para o paciente, né? Então você ali vai criar ferramentas que ele mesmo vai autogerir, né? Porque o coach não vai falar o que você tem que fazer, né? Na verdade, você vai fazer avaliações, a pessoa vai ver ali e vai conseguir enxergar um quadro geral, né? Exatamente. Peraí, será que eu preciso ter mais tempo para cuidar da minha saúde, né? Tipo assim, fazer exercício físico. Quanto tempo que eu não cuido da minha alimentação? Será que eu estou tendo um tempo de qualidade com a minha família, né? Eu sei pelas coisas que a gente conversa, pelas coisas que a gente já viu, né? Pelos livros e tudo. E é muito essa pegada, né? Não é só uma coisa, né? São várias coisas que vão desencadear essa melhora. Porque, assim, né, Bruno? Vamos pensar o seguinte. Para a gente ter realmente o comprometimento, né? A gente fala muito da autorresponsabilidade, né? Então, o comprometimento ele está ligado realmente ao seu objetivo, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar... Para quem é da minha audiência, gente, que está assistindo, Bruno Matoso é um fisioterapeuta referência em corrida, né? Lesões da corrida, lá de Campo Grande. O cara trabalha numa mega estrutura lá. A clínica dele é super, super top, super famosa. Então, assim, é um orgulho mesmo estar junto com ele aqui, viu, galera? Quem é da minha audiência aí. Tá? Então, Brunão atende muito corredores, não é isso, Brunão? Sim. Então, cara, se você foca ali, pô, você vai correr, qual é o seu objetivo? Não, o meu objetivo é correr uma corrida de 10 quilômetros, tal mês e tal, etc. Ou meia maratona, ou uma maratona, tanto faz, né? Porque a questão é o objetivo, né? Não é o nível atlético desse paciente. Então, quando você foca naquilo ali, quando você coloca meta, você coloca prazo, ele sabe o dia que ele vai ter aquela prova, tudo muda, porque o nível de comprometimento dele vai ser muito maior com aquilo ali. E o comprometimento dele não vai ser só o treino específico, né? Não vai ser, por exemplo, a reabilitação, a propriocepção, o fortalecimento, não é só aquilo. Ele vai ter um estilo de vida diferente, ele vai ter uma forma de pensar diferente, porque ele tem um objetivo claro, e com prazo de validade. O importante é isso. Sim. A meta mais específica possível. Porque isso aí vai garantir muito mais, ele vai ajudar muito mais no resultado do tratamento do que um paciente que, cara, não sei, para que você tem que tá bem para correr? Correr para quê? Vamos lá, para quê? Né? Não é isso? Se ele não tem um objetivo, uma meta, e isso a gente está falando da corrida, pegando o gancho da especificidade do Brunão, porque fica muito claro para a gente. Então, se a pessoa não tem uma meta, se ele, sei lá, é um corredor de
Não, eu corro de vez em quando, ou às vezes eu caminho. Então, o nível de comprometimento dele tende a ser bem menor do que aquele que tem um nível de comprometimento, uma meta, um objetivo muito específico. Certo? Então, tende a ter resultados melhores. Isso aí não tem dúvida. Não é isso? Isso é uma coisa que eu utilizo muito assim na minha prática, não só com corredores, mas com eu tendo pacientes de uma forma geral, né? Então, pessoas mais Sim. idosas, né? Pacientes. E Sim. eu gosto de utilizar muito essa mentalização dessa meta, né? Então, assim, qual que é o seu objetivo? Às vezes é uma coisa muito simples para a gente, mas para a pessoa é uma coisa importante, né? Vamos dizer assim, eu quero brincar com meus netos, por exemplo, sentar no chão e levantar com tranquilidade, vamos dizer assim, sem ter problema. Só que eu não consigo hoje. Ele chega para mim e fala, eu não consigo. Então, assim, nossa meta é você fazer isso, né, para conseguir alcançar essa meta. Então, você vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer um trabalho de terapia manual, exercício, um trabalho de fazer um pouco mais de aeróbico, enfim, criar um plano de tratamento para ele, né, ali para aquela especificidade e colocar um prazo. Daqui a tanto tempo a gente vai fazendo até chegar no seu objetivo, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença dos resultados. Total. Né? Porque a pessoa mentaliza ali, de repente um dia que ela não está animada, acho que hoje eu não vou, acho que hoje eu estou com preguiça, né? Mas não, o objetivo é maior, né? Tem uma força mental ali, né? Que não, eu tenho que ir porque eu tenho esse objetivo. Mesmo eu não estando animado e não estando assim tão empolgado, eu vou hoje porque o meu objetivo é maior. Eu acho que isso faz diferença tanto para quem treina, para uma corrida. Você vê que o nível de comprometimento de quem faz, por exemplo, triatlo, quem treina para maratona e provas, né? A pessoa corre atrás, ela faz recuperação muscular, ela vai no nutricionista, ela tem corpo assim, de acompanhamento de pessoas profissionais. Ela assim, é diferente, né? É diferente. Você vê que tem pessoas que saem do sedentarismo total, né? Zero de atividade física e passa a ser um corredor de final de semana, praticamente todo final de semana, está viajando. Vira um atleta maduro. O estilo de vida muda completamente. Né? Perfeito. E a pessoa se compromete muito mais. E você até vicia, né? Fica viciada ali. Quando ela tem uma lesão, que é muito comum chegar a uma lesão, nesse caso, a pessoa fica ansiosa. Quando que eu vou voltar? Eu preciso voltar logo, eu tenho uma prova tal dia marcado. Né? Então, é interessante esse comprometimento. Né? Exatamente. E a visão de futuro. Né? Isso, a gente deu exemplo do corredor, mas igual você falou, eu utilizo muito com meus pacientes que eu não atendo muito atletas. Né? Eu atendo as pessoas comuns. Né? Então, eu atendo muito idoso, né? Idoso, meia-idade, né? que é muito meu nicho. Mas, quando a pessoa tem a visão clara do futuro, ela sabe o que ela precisa fazer, porque ela sabe onde ela quer chegar. Né? Então, o nosso papel é quebrar todas as barreiras para ela chegar da melhor forma possível ali. Né? O exemplo que você deu de brincar com os netos, né? Isso é fantástico, isso é fantástico. Né? Esse exemplo de, poxa, ele não vai desanimar, porque ele já visualizou aquilo ali. O importante é isso, né, Brunão? Porque é o seguinte, o cérebro, ele não sabe diferenciar o que a gente imagina da realidade. Vou repetir, viu, pessoal? O cérebro, ele não é capaz de identificar o que é a realidade e o que é a nossa força do pensamento. Então, quando a gente visualiza aquela cena, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo desse paciente que queria brincar com os netos no chão e tudo mais. Põe ele para visualizar, fecha os olhos, visualiza com a riqueza de detalhes essa cena, de você lá com o seu neto, jogando futebol, ou sei lá, andando de bicicleta, brincando, rolando no chão, não sei, né? Mas com riquezas de detalhes, está de dia, está de noite, está de tarde, está quente, está frio, é no campo, é na natureza, né? Porque a riqueza de detalhes, ele vai elevar mais esse grau emocional e ele vai fixar isso mais como realidade. E aquilo ali, o corpo dele, naquele momento, está vivenciando tudo aquilo ali. Tudo que o nosso corpo secreta, né, na parte hormonal, né, se ele estivesse fazendo realmente aquilo ali, que ele está imaginando, ele vai secretar quando ele está nesse processo imaginário. É a visualização do futuro. Alguém colocou aqui, treino mental. Perfeito. É o treino mental. É a visualização do futuro. Então,
ele vai ter ali tão vivo na mente dele, e o cérebro dele vai identificar como se ele tivesse passado por aquilo ali, e ele vai querer passar por aquilo ali na verdade. Porque a sensação é tão boa, né? Então o nível de comprometimento dele, né? O nível de comprometimento dele vai lá em cima. E eu gosto de falar o seguinte, muita gente tem a questão do tempo, né? Ah, eu não tenho tempo para tratar, não tenho tempo para treinar. Tempo está diretamente proporcional a nível de comprometimento. Então, o que é prioridade na sua vida, né? Então, a gente tem que falar isso, eu falo muito isso com o paciente, né? Então, o que é prioridade na sua vida? Ah, o trabalho? É o trabalho? Beleza. O que você precisa? Você precisa estar bem para você trabalhar ou não? Você precisa de um corpo sem dor? Ah, viagem. Como você tem que estar? Como sua saúde deve estar para a sua viagem? Então, tudo isso é importante, né? Cara, porque assim, durante o período da minha vida de consultório, né, Brunão? Lá no início da profissão, cara, nem imaginava essas coisas. Ah, chegou tendinite supraespinhoso, vamos lá, ultrassom, TENS, exercício, não é isso? Cara, e resultado realmente não vinha do jeito que eu queria, né? Então, a gente tem que mudar, não é isso? Então, não é só a técnica, olha só, né? Claro que o conhecimento, ele é importantíssimo, é importantíssimo. Conhecimento, cada coisa que a gente aprende, a gente vai agregando. Só que o conhecimento hoje também está muito mais fácil, muito mais acessível, não é isso? Sim. Então, o que vai diferenciar as pessoas, né, não vai ser só o conhecimento, né? Você falou lá na frente, Brunão, o atendimento depende muito do quê? Da empatia, né? Você realmente entrar no campo, vamos falar agora da energia, o campo energético daquele cliente que está junto com você ali. Então, isso é muito agregador. Então, você consegue, através até de histórias, né? Por que eu contei minha história aqui? Né? Porque várias pessoas vão identificar. Várias pessoas fizeram várias formações, assim como você fez também. Então, você vai se identificando dentro da história. E a história é uma forma interessante da gente gerar empatia junto ao cliente, né? Para trazer ele realmente... Por que a gente quer isso? Ah, porque eu quero paciente para mim, né? Vou fechar esse tratamento caro. Não, cara. Faz parte, né? Mas eu quero que ele esteja totalmente interagindo junto com a forma da gente pensar dentro do consultório, né? Para que ele leve o tratamento para dentro de casa, né? Para que ele mude tudo ao redor dele, para que tenha resultados. Simples assim. Não sei se você concorda comigo, não. Não, concordo totalmente. Por exemplo, em várias lesões, assim, a gente sabe que tem um tempo dela. Não adianta você ficar ali 10 seguidas, assim, sim. Faz o que você precisa fazer, tem um tempo. E eu gosto de jogar essa responsabilidade pro paciente, né? Bom, passando exercício para ele fazer em casa. Então, eu passo, eu uso um programa aqui que eu mando para ele os vídeos de exercícios para ele realizar em casa. Mas, de certa forma, isso não é só para ele fazer o exercício. De certa forma, cria um comprometimento nele no sentido, poxa, eu faço parte da recuperação também. Não é só eu ir lá, ele fazer tipo assim, uma manipulação em mim, eu fazer um exercício lá e acabou. Não, eu tenho que fazer minha parte aqui. Ó. Ele falou para eu fazer esse exercício e vai ser importante para acelerar minha recuperação e ter uma recuperação de maior qualidade, né? Então, assim, não só com exercício a gente pode o quê? Hoje a gente sabe que um sono adequado, ele melhora níveis de dores, né? As pessoas têm menos dores por dormir melhor, então, principalmente dores crônicas, né? Então, talvez a gente faça a pessoa enxergar que talvez ela criar uma rotina diferente, vai ter uma mudança de comportamento, né? Nela. A questão alimentar, a gente vai indicar um nutricionista, mas não adianta nada também se a pessoa não mudar ali o pensamento dela em relação a essas prioridades, né, que a gente está falando. Eu acho que, assim, um pouquinho de cada coisa vai gerar o resultado, né? E a técnica, talvez, que você use, independente de qual for, vai também contribuir para aquele resultado, né? E a nossa visão, né, global, avaliando ali naquele ponto, mas não é só isso, né? Como a gente está falando na live hoje, que são vários componentes que vão gerar o resultado para a pessoa também, depois ali do seu tratamento, não ficar dependente de você, ela saber que, poxa, eu tenho que fazer essa rotina aqui
para eu me manter saudável, para eu não ter problema mais. A gente sabe muito dessa abordagem, né? Perfeito, é exatamente isso. Assim, a técnica é importante para a gente desenvolver o raciocínio clínico, né? Esse desenvolvimento do raciocínio clínico, e não achar que, por exemplo, é só estrutura, né? No caso da osteopatia, né? Só a parte estrutural, não são só as influências viscerais, cranianas, etc. São também as emoções, né? São também as energias, né? Então, dentro da acupuntura, por exemplo, né? Que eu trabalho, tem toda a parte energética, de reequilíbrio energético e tudo mais, além da parte muscular, que a gente vai trabalhar também, né, em pontos que a gente chama de pontos ácidos, que são pontos locais de dor. Então, assim, é uma gama de ferramentas que a gente tem, mas o importante é o quê? Desenvolver o raciocínio clínico. E todas essas técnicas, elas realmente entrelaçam, cara, né? Assim, porque se a gente for ver, no final a gente vai ver é tudo uma coisa contribuindo com a outra, né? E não é só aquele atendimento, igual você falou, né? Não é só coloquei a mão ali, tchau, tchau, um abraço, valeu, volta semana que vem e vai estar tudo certo, né? Então, quando a pessoa muda, né? Alguém colocou aqui o ambiente social, exatamente, né? Que a Aline colocou, o ambiente social, tudo que ela passa ali. E outra coisa, a gente também tem que saber discernir até onde a gente vai também, né, Brunão? Sim. Até onde a gente vai. Então, a gente sabe, através de alguns testes da parte avaliativa, que existe a influência, por exemplo, da TM sobre o tensionamento do corpo inteiro, né? Isso aí o Rafa fala muito disso, né? O Rafa traz aqui pra gente um treinamento fantástico dele lá, né? Que é o Vita. Então, é uma influência que a gente, você chega lá, não tem resultado, opa, vamos ver outros fatores, outros locais, né? Podem estar interferindo, estrutural mesmo, né? A questão emocional, né? Da gente saber discernir que hora que eu vou mandar para um psicólogo realmente, né? Se é aquele momento, qual tipo de terapia realmente, se é uma terapia cognitiva, comportamental que eu vou levar, né? Então, assim, é importante a gente ter conhecimento até para saber indicar. A questão alimentar, vai para o nutricionista. Pô, mas qual nutricionista? Ele trabalha com o quê? Com a nutrição funcional, desportiva? Como é que é esse nutricionista? Então, a gente precisa do conhecimento amplo, né? Até para a gente saber estar indicando esse paciente para que haja resultado. O importante é o seguinte, né? Focado em resultado. Então, um fisioterapeuta de Goiânia, um grande amigo meu, que fez osteopatia comigo, que é o Gustavo Guiotti, e ele tem hoje um programa e ele fala muito do fisioterapeuta moderno. É o fisioterapeuta moderno. E realmente o que ele está falando, ele tem razão. É o fisioterapeuta com esse raciocínio clínico, né? E consegue integrar várias áreas junto, né? Saber indicar, saber a hora certa e focado no resultado. Focado no resultado. Se eu dou resultado ou não. Então é bem por aí, né, Brunão? Legal. Eu acho que assim, a gente tem uma mudança de mentalidade grande, pelo menos eu tenho 12 anos mais ou menos de formação, e de 5 anos para cá a gente vê uma mudança grande de mentalidade mesmo, né? A gente pensa mais em neurociência, nesses fatores, né, do que somente estudar estrutura e biomecânica. Tem seu valor, né, sua contribuição, mas o fisioterapeuta, igual você falou, o fisioterapeuta moderno, ele tem que ter um olhar 360 ali do paciente, né? Para saber indicar também, né? Outras terapêuticas. Não ser não, isso aqui não é da minha competência, mas também o paciente não vai saber para quem que procura agora, né? É muito comum, por exemplo, o paciente com dor, né? Dor lombar, algo desse sentido, e rodar, né? Vários profissionais. Vai no físio, faz quiropraxia, faz osteopatia, vai no médico, no ortopedista, vai no neurocirurgião, vai no psiquiatra e neurologista. Então, assim, começa a ver uma bagunça de especialidades e cada um acha uma coisa, né? Então, assim, eu acho que a gente ter uma avaliação clara e saber ter uma boa indicação, né? Dar um caminho para o paciente, eu acho muito importante isso para os resultados, né? É isso mesmo. A Aline colocou, senão o paciente fica perdido. Exatamente, o paciente ele fica bem perdido mesmo. Então, tem que conversar francamente com ele para a gente conseguir indicar melhor, né? Então, a gente tem que saber das dificuldades dele, né? Exatamente. Saber dar o direcionamento, né? Então, tem hora que é o seguinte,
o piloto dessa nave, desse avião, na verdade, né, que a saúde é o próprio paciente, né? Ele é o piloto daquilo ali, né? A gente está ali como um controlador de voo, né, Bruno? A gente está como um controlador de voo, né? Falando, olha, vem aqui, pode vir aqui, pode decolar agora, você pode... Então, assim, se a gente tiver isso em mente, isso é muito interessante. Mas o importante é o seguinte, que quem pilota essa nave, que é o seu corpo, é você, meu amigo. É você, né? O tempo que eu passo com você, paciente, é X só, né? Só, mais nada. Então, assim, olha só o tempo todo que você tem com você mesmo, né? Então, é uma distribuição de responsabilidade. A gente não pode lavar as mãos, né? Não é assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não, nós somos controlador de voo, né? Então, a gente vai saber guiar. A gente tem que guiar, e tem a obrigação de guiar da melhor forma possível, né? Senão a máquina ali pifa, né? A máquina pode pifar. E aconteceu, eu fiz até uma live, você até citou aqui a live que eu fiz, da responsabilidade do paciente. Foi um caso até de um paciente que me ligou, eu passei, sei lá, 2 ou 3 exercícios assim, mínimos para fazer em casa, quase nada, coisa muito simples, né? E me ligou questionando, sei lá, 3 dias depois, que estava com dor e tal, eu perguntei se estava fazendo o exercício que eu passei e tal. Ele falou assim, mais ou menos. Eu falei, poxa, mais ou menos quanto? Eu não soube nem falar. Não fez, né? Você não fez. Então fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Passou 1 hora aqui comigo, né, de consultório. Poxa, tem a semana inteira, né? A semana inteira para ele estar fazendo aquilo que a gente orientou. É a mesma coisa da gente falar, olha, você pode pousar o avião aqui agora. Você tem que pousar agora, beleza? Em tal pista. O cara, não, vou pousar daqui a 10 minutos. Pô, a 10 minutos já está vindo outro, meu amigo, né? Então, é mais ou menos por aí. Tem que seguir aí as orientações. E fala um pouquinho Você vai dar o curso agora, né? A prática clínica ativa, é isso? Então, Brunão, nós estamos... Cara, eu o que aconteceu? Eu passei um período da minha vida, né? Muito fora, assim, até do Pilates, né? Mas a gente está trazendo um conceito. Um conceito não é uma formação de Pilates, tá? É um treinamento, que é o PCI Training, tá? É o Pilates Clínico Integrativo, que é o grande resgate, na verdade, Brunão, do seguinte, do fisioterapeuta utilizando o Pilates, certo? Porque o que eu vejo, tem muita gente que hoje é instrutor de Pilates formado em fisioterapia. O que, na minha visão, são 2 coisas, assim, bem diferentes, né? Bem diferentes. Então, a gente vai trazer uma abordagem avaliativa própria, né? Focada em resultado, né? Focada em resultado, realmente. Então, isso vai ser muito legal. Eu tô formulando esse treinamento, estou aqui estudando, estamos colocando isso tudo no papel, mas já está saindo dia 14 de setembro em Belo Horizonte, vai ser 14 e 15 de setembro em Belo Horizonte. A gente vai estar já começando com a primeira turma do PCI Training em BH. Então vai ser uma forma da gente ter um olhar, um raciocínio bem clínico, né, na utilização do Pilates. Não é um treinamento de protocolo de exercício, é um treinamento que vai ter uma carga teórica maior do que a carga prática. Então é um pouco inverso do que acontece no universo do Pilates, né, que normalmente quando eu dava treinamento de formação de Pilates era 90% prático, né? E a teoria junto com a prática ali. Esse curso não. Esse curso a gente vai ter uma abordagem avaliativa e a gente vai fazer as relações realmente. Por exemplo, as relações viscerais, né? Quadros de dores. Né? Quais são as relações viscerais? Quais são as relações simpáticas e parasimpáticas? Onde a gente tem que realmente atuar com o exercício, mobilizando determinadas áreas. Então vai muito por esse raciocínio. Gui, a Aline está perguntando assim se precisa ter formação de Pilates para fazer. Não é só para quem tem formação de Pilates, não. Mas eu tenho certeza que quem fizer vai querer fazer a formação. Isso aí, porque é uma abordagem muito interessante de trabalho. O Pilates ele é muito importante, né? Eu que utilizo muito na reabilitação dos meus pacientes, então a parte de mobilidade, controle motor, tudo a gente faz dentro do Pilates, né? Mas assim, acho que a pergunta dela foi o seguinte, se ela fizesse a sua formação, ela não precisa fazer o curso de Pilates. Ela vai aprender algumas ferramentas lá. Ela vai aprender, ela vai desenvolver um raciocínio
tá? Ela vai desenvolver um raciocínio que ela vai utilizar tanto exercícios de Pilates quanto o exercício da cinesioterapia. Perfeito? Sim. Né? O PCI, o Pilates Clínico Integrativo, é muita questão do nicho, né? O nicho realmente são os instrutores de Pilates que eles já trabalham com o exercício ali, certo? Quem trabalha, por exemplo, treinamento funcional, reabilitação funcional, né? Se fizer, só que ele é só para fisioterapeuta, tá? Só para fisioterapeuta. Né? Se fizer, ele vai desenvolver esse raciocínio clínico que vai saber direcionar melhor, né, em determinados momentos daquele cliente, naquele momento utilizar determinados exercícios. Certo? Bacana. Eu tenho certeza que, pelo que a gente conversou, o Guilherme, igual a gente está conversando hoje, não vai ser uma formação focada somente no exercício, em fazer o exercício, mas no raciocínio, que é o 90%, eu acho, o 80%, né, dos resultados. Então, isso vem, Bruno, desculpa interromper, isso vem realmente de uma necessidade de trabalhar muitos anos com Pilates, né, de assim, vai passando o tempo, a gente vai virando um instrutor de Pilates mesmo, assim, e sem, né, vai dando exercício, vai usando determinados protocolos, e sem ter aquele raciocínio clínico e tudo mais. E de um tempo para cá eu tenho utilizado realmente esses testes, né, que vão realmente de várias técnicas que, né, que eu reuni, e várias sacadas interessantes. Um deles o Brunão conhece muito bem, que é o teste qualitativo. Eu só falei, acabou, não falo mais nada. Né? E a gente vai utilizar, e até mesmo para saber integrar com outras áreas. Né? Saber indicar qual é o momento daquele paciente. Está ali com você, opa, você precisa ir no dentista, cara, porque senão essa questão estrutural sua não adianta. A gente vai fazer exercício, vai ficar 6 meses aqui no Pilates, vai ficar fazendo tratamento de consultório e não vai adiantar muito não, vai ter recidivo. Né? Então você vai saber realmente identificar isso, né, de uma forma interessante, e aí eu vou falar muito mais não, senão eu vou entregar tudo aqui. Ah, legal, bacana. Tenho certeza que quem fizer não vai se arrepender. Pela experiência do Guilherme aí, as formações que ele tem, a visão global do paciente, vai ser show de bola. Legal. Não, em breve em Campo Grande, hein? Nós vamos combinar isso aí. Opa, vamos trazer sim, com certeza. Se Deus quiser. Esse mês, provavelmente, eu não sei que dia ainda, a gente vai relançar o mini curso de biomecânica da corrida, que foi bem legal. Eu sou aluno do mini curso de corrida, viu, galera? Tá? Fui lá, comprei o mini curso do Brunão, tá assim, show de bola. Vale muito a pena. A gente vai relançar ele, porque o pessoal pediu, né? Porque a gente fez uma semana só de lançamento. Eu não esperava até que tanta gente faria. Foi bem legal o lançamento, né? É um teste que a gente está fazendo, que a gente vai trazer um curso mais completo, bem específico para quem trabalha com corredor, e o que pretende, né, por exemplo, no seu estúdio de Pilates, montar algumas coisas mais direcionadas, né? Sim. A ideia é essa, de você não fechar um nicho, você abrir para essa grande realidade que é a corrida hoje no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, na sua cidade, será que não vale a pena, né, trazer esse público para treinar o Pilates com você com uma forma mais específica, né? Então, mais informações aí que está perguntando o grupo de corrida, a Runners aí, vou deixar no meu Instagram, tá? A gente vai lançar daqui a algumas semanas aí. O Juninho está perguntando, perdi essa, mas ainda não posso fazer. Pode sim, a gente vai relançar o mini curso de biomecânica da corrida. Eu não lembro a data, mas daqui umas 2 semanas, mais ou menos, a gente já vai lançar e fica ligado no Instagram que a gente vai... Ô, Juninho, pode fazer tranquilo, viu, Juninho? O cara é bom, viu? Valeu, Guilherme. Muito bom. Obrigado aí pela nossa conversa, aí, pela sua presença, pela disponibilidade de a gente bater esse papo aí. Eu espero a gente tentar conversar aí outros dias. Eu acho que o pessoal, quem aí seu público, né, e o meu público também, é legal a gente ter essa troca de experiência. Acho que isso que enriquece aí nossa profissão, né? A gente está falando desse fisioterapeuta moderno. E eu acho que é isso, a gente ir para frente, né? E só coisas boas, pegar o que é bom e o importante é melhorar nosso paciente, realmente, né? Não, sem dúvida. O Brunão, cara, assim, desde 2016, né? Eu conheço o Brunão desde 2016. Foi no Método Sim, né? Do Leonardo Machado. Eu acho que dar honra a quem tem honra, né, Brunão?
E o Léo ele fez com que mudasse muita coisa da forma como eu pensava, né? E tenho certeza que de vários outros, tenho certeza absoluta, de vários outros profissionais de saúde no Brasil inteiro. E fez conhecer pessoas como Bruno Matoso, José Maria Júnior de Fortaleza, Alessio Novaes, né? Davidson, Rafael Ferreira, então, dentre outros, cara, não vou nem citar nome não, porque vou esquecer de um monte de gente, né? Bárbara. Então, assim, muita gente, Alba, comigo, então são vários fisioterapeutas do Brasil inteiro que hoje a gente realmente tem a honra de dizer que somos grandes amigos, porque a convivência foi muito intensa durante, né, vamos dizer, nesses 3 últimos anos, né, Brunão? E que só crescemos como profissionais, né? Crescemos muito. Crescemos realmente, meu crescimento nesses últimos 3 anos, cara, foi foguete. E foguete não dá macharré não, né, Brunão? Não dá macharré não. Então, realmente, gratidão de estar aqui junto com você, Brunão. Vamos fazer mais lives, né? Vamos chamar essa turma toda para a gente estar compartilhando e levando mais informações para a população, para os profissionais de saúde, né? Para os fisioterapeutas, para os profissionais de educação física também. Então, acho importantíssimo a gente estar falando de tudo, né? De todo o conhecimento que a gente adquiriu e estar disseminando isso aí no Brasil inteiro. Não é isso? Isso aí. Show de bola. Vamos marcar sim. Então, despedido do pessoal aí. Valeu quem participou. A Aline, que aí ficou um tempão aí com a gente. Aluna aqui de Campo Grande. Aluna da pós-graduação. Também, bacana. E galera, me segue também no Instagram, Brunão. Manda um convite pro pessoal aí, ó. Guilherme Félix. Beleza, pessoal. Segue o Gui aí no Instagram. Certeza, vale muito a pena aí. Isso aí. Falou, um abração, Gui. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Valeu.